Oi, pessoal. Conforme prometido, eu estou aqui trazendo 3 séries de vídeos aqui bem rapidinhos, bem curtos, com um passo a passo aí de algumas funcionalidades que vão ajudar a gente bastante. A primeira, no caso, é a instalação, né, na verdade, a criação de um ambiente virtual para a gente aqui dentro do nosso sistema. Esse ambiente virtual, ele vai ser de suma importância para que a gente consiga colocar um pacotinho, fazer um pacotinho aqui dentro do nosso sistema e aonde dentro desse pacotinho, que é o ambiente virtual, a gente tem, no caso, a versão do Python e também as versões das bibliotecas que a gente está utilizando aí no nosso case. Para isso, para criar um ambiente virtual, eu vou vir aqui até a minha área de trabalho, vou clicar com o botão direito do mouse e vou escolher aqui, ó, abrir um terminal. Após isso, vai abrir o terminal para a gente e nesse momento eu vou fazer o seguinte, eu vou, no caso, criar uma nova pasta. Então, eu vou colocar aqui, ó, mkdir, e essa pasta que eu vou criar, eu vou chamar ela de bblue e vou apertar Enter. Show de bola, foi criado com sucesso já. E agora eu vou fazer o seguinte, em seguida eu vou entrar dentro dessa pasta que a gente criou. Então, eu vou colocar cd bblue. Beleza, já estou aqui dentro aqui, ó, da pastinha bonitinho. Agora, em seguida, a gente vai criar o nosso ambiente virtual aí, utilizando o Python. Para isso, primeiramente, a gente vai digitar aqui, ó, logo após que a gente colocou o cdblue, a gente vai digitar aqui, no caso, um comando, e esse comando vai criar para a gente aí o nosso ambiente virtual. A gente vai digitar da seguinte forma, Python, tracinho M de módulo, Wave, que é uma das formas que a gente tem como criar um ambiente virtual. E em seguida, o espacinho, vamos colocar bb underline dash. Esse bb underline dash é exatamente o nome do nosso ambiente virtual. Em seguida, a gente vai dar o Enter. E está instalando já, tá? Só demora um pouquinho só mesmo. Pronto, ó. Nesse momento, ele já acabou de instalar para a gente aí o nosso ambiente virtual. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui na minha área de trabalho, eu tenho aqui, ó, a pastinha que a gente criou com o mkdir, né, que é o Make a Directory, bblue, e aqui, ó, o bb underline dash, que é exatamente aí o nosso ambiente virtual. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha aqui dentro dessa pasta, você vai perceber que dentro da pasta bb underline dash, você tem aqui, ó, algumas outras subpastas. Inclusive essa aqui, ó, scripts, que essa scripts aqui dentro dela tem o activate, que vai ser através desse activate que a gente vai, no caso, ativar aí o nosso ambiente virtual. Então, continuando aqui mesmo, onde a gente está nesse momento, na nossa telinha pretinha, no caso, meu abriu o Windows PowerShell, mas pode ser o próprio de comando sem problema nenhum. A gente vai fazer o seguinte, agora a gente precisa estar ativando o nosso ambiente virtual. Para ativar o nosso ambiente virtual, a gente precisa entrar nesse ambiente virtual que a gente acabou de criar aqui, o BB Dash, e para fazer isso, na linha de baixo aqui do terminal, você vai fazer o seguinte, você vai colocar cd, que seria Change Directory, e você vai passar, no caso, o nome da pasta, né, do ambiente virtual que foi criado. cd bb underline dash, vamos dar um enter, pronto. Nesse momento você está dentro aí do ambiente virtual, mas ainda não tá ativado. Para a gente poder ativar esse ambiente virtual, a gente precisa acessar, no caso, aquela pastinha script que eu falei para vocês e o arquivo activate. Para isso, vamos escrever assim, ó, scripts contra barra, activate, e vamos dar Enter. Como é que eu sei que nesse momento o meu ambiente virtual está, ele está no caso aí ativado, né? Então, ó, tá aparecendo aqui BB Dash. Pode estar com uma outra cor para você, não tem problema, mas isso aqui é importante estar aparecendo, porque isso significa que o seu ambiente virtual ele está ativado. Em seguida, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai voltar uma pasta anterior, um diretório anterior, para que a gente possa, no caso, pegar aquele arquivo requirements que eu deixei disponível para vocês aí no Gitbook, aqui nessa página mesmo. Então, para isso, eu vou voltar aqui, ó, botar cd, dois pontinhos que ele volta a um diretório anterior. Então, nesse momento aqui, ele voltou aqui, ó, pro bblue.
Bacana. Agora dentro aqui do Bblue, vamos fazer o seguinte, eu estou aqui, ó, na minha área de trabalho, com ela aqui aberta, e na minha área de trabalho eu já tenho já esse arquivo requirements que eu deixei disponível para vocês. A gente vai pegar, vai recortar esse arquivo aqui mesmo, ó, Ctrl X e vamos levar lá para dentro da nossa pastinha bblue. Nesse momento, é importante saber que você não vai deixar ela dentro do ambiente virtual, você vai deixar fora mesmo, tá? Requirements. E aí, aqui dentro dos requirements, só para curiosidade, a gente tem no caso aí, ó, o nome das bibliotecas e as versões que a gente vai estar instalando. Nesse momento, eu não vou finalizar essa parte da instalação, porque o que acontece? Aqui na minha máquina eu não estou com o Python 3.7.7 instalado, mas não se preocupem com isso, porque essa questão das bibliotecas, elas vão ser, você precisa, no caso, atualizar na hora do projeto, e lá no projeto você consegue verificar quais são as versões que estão sendo utilizadas. Normalmente o Google Colab, ele traz para a gente aí as últimas versões. Então, só terminando aqui agora, eu preciso ler exatamente esse arquivo que está dentro do requirements, né, que eu acabei de mostrar para vocês aqui dentro da área de trabalho. Para isso, o que que eu vou fazer? Eu já estou já na pastinha bblue e aí a gente vai passar um comando do Python. Mas aí, no caso, eu preciso pegar esse requirements.txt e tá ativando ele. Então, desculpa, ativando não, preciso estar lendo e instalando. Então, eu vou passar aqui, ó, pip, que é no caso o gerenciador de pacote do Python, install, tracinho R de read, né? E em seguida requirements. O que que vai acontecer aqui agora, galera? Ele vai dar erro, tá? Mas não se preocupe com isso. O único motivo dele estar dando esse tipo de erro é porque as minhas bibliotecas que eu estou tentando baixar aqui nesse momento, elas não estão atualizadas. Mas, no mais, na verdade, essa é a forma que a gente faz aí, cria um ambiente virtual e dentro desse ambiente virtual a gente consegue aí, no caso, guardar, vamos dizer assim, o nosso projeto, né? E depois, em seguida, lá dentro do nosso Power BI, a gente ativar os scripts. Lembrando o seguinte, o ambiente virtual em si, ele não é obrigatório de ser feito, tá? Você pode, no caso, rodar dentro do próprio arquivo ou da pasta ou diretório aonde está aí a instalação do seu Python. Por exemplo, ó, deixa eu abrir aqui o meu desktop, por exemplo. Aqui no meu desktop, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, disco local C, eu vou vir em usuários, acho que é aqui que fica. Se não tiver, não tem problema. Opa, deixa eu ver só atrás como é que tá ali. Só que tá até instalando. Beleza. Vou vir aqui, sistema, AppData, local, Samsung. Porque dependendo do computador, dependendo de onde você está acessando, claro, ele vai estar em um lugar separado. Vou ver aqui, arquivo de programas. Deixa eu ver se tem um Python aqui. Não, não tem problema não. Eu não consegui localizar aqui de forma rápida, mas ele normalmente fica dentro de uma pastinha chamada app. Mas eu até faço depois um vídeo para vocês mostrando passo a passo onde ele fica. Porque aí você não precisa necessariamente criar, no caso, um ambiente virtual, tá? Aqui está instalando, mas ele vai dar erro aqui no finalzinho. Se você estiver utilizando aqui dentro do arquivo requirements.txt exatamente as versões certas das bibliotecas, não vai dar nenhum tipo de problema, tá bom? Então foi só um vídeo bem curto aí para a gente entender um pouquinho como é que a gente pode criar um ambiente virtual. Aqui, ó, até deu erro que eu falei para vocês que ia dar referente às versões da biblioteca, mas não se preocupa com isso, tá bom? Se você estiver utilizando a versão 3.7.7 com esse arquivo específico que eu deixei disponível, você vai conseguir instalar sem problema nenhum. Se não, você pode baixar a extensão 3.7.7 do Python e criar um ambiente virtual utilizando ela, tá bom?